O nosso grupo C é o grupo evitativo, dependente e obsessivo-compulsivo. E aqui também, de novo, tomar cuidado, que não é o transtorno obsessivo-compulsivo. Aqui é o transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva. Eu posso ter elementos que de alguma maneira vão estar presentes e que me lembrem o outro? Sim, mas aqui de novo, ele precisa preencher todos aqueles outros critérios de temporalidade, de situação e tudo mais, para ser o transtorno de personalidade, que senão eu vou estar lá dentro do meu transtorno obsessivo-compulsivo. Alexandre aqui tem mais setinha, mais que o outro, mais setinha. Por isso ele está no grupo C. Ele envolve elementos de cognição, controle de impulsos e funcionamento interpessoal. Ah, não tem problema na área da afetividade? Tem, mas centralidade eu vou estar encontrando nesses três outros, né, dessas três outras áreas. Como que eu chamo esses três grupos? Se eu tivesse de dar um nome igual os esquisitos, os estranhos, né, todos aqueles termos, os dramáticos, aqui são os meus ansiosos e apreensivos. Principal característica desse grande grupo são os ansiosos e os apreensivos. Por isso, eu também até posso pensar na afetividade, mas percebe que ela entra depois? Ela entra assim, pum. Aí você fala, nossa, esse aqui fez o checklist. Então, o comprometimento e o nível de sofrimento, talvez, pensar que esses transtornos aqui podem trazer, por uma dinâmica de áreas mais comprometidas, um nível de sofrimento muito maior para esse sujeito. E aí eu consegui identificar, inclusive, muito mais facilmente no processo de avaliação. Lógico que o histriônico eu faço isso facilmente, até quase que visivelmente, né, pelo comportamento dele. Primeiro grupo nosso, o evitativo. Quem é o meu sujeito evitativo? A principal palavra que é insegurança. Por que insegurança? Insegurança afetiva, cognitiva. Aquelas duas instâncias. Então, é uma insegurança muito grande daquele sujeito de ir ao mundo com o fator afetivo e cognitivo. Então, por conta disso e de sua imagem nas relações interpessoais, vão sustentar, então, comportamentos de evitação e envolvimento, tornando-se, então, mais reservado. Então, ele tem essa insegurança que é emocional e cognitiva, como eu me penso, da minha imagem, e por conta disso, na forma de ir nessa inter-relação social, vai sustentar, então, esses comportamentos, né, de evitação e envolvimentos, me tornando mais reservado. O sujeito vai se fechar. Olha só que diferença. Ele não se envolve, mas não é aquele primeiro grupo aonde a gente viu o esquizoide, o zoide, né? De voltar a si mesmo. Então, desse esquizoide. No esquizoide, eu não quero me envolver. No esquizotípico, eu não quero, ele é estranho, eu não quero ele aqui. Aqui, esse sujeito, ele tem insegurança, medo. Percebe que em todos os três eu tenho um distanciamento do social. Mas a forma desse distanciamento, dinâmica, por isso importante, dinâmica, de como que aquela personalidade está indo, aquele sujeito está indo, para eu compreender essa questão mal adaptativa. Eu preciso encontrar esse elemento dessa insegurança afetiva e cognitiva aqui, nessa imagem distorcida, impactando nessas relações. Sentimentos de vergonha e medo ao ridículo que possam passar diante do outro, preocupação com críticas e sensação de incapacidade. E, além disso, tendem à rotina pelo receio do resultado das novas experiências. É seguro ficar ali, naquelas experiências, naqueles grupos, naquelas questões. É muito mais seguro para ele do que novas questões. Tá? Então, isso tudo, de certa maneira, eu preciso encontrar. Veja que meu processo de avaliação, eu vou para movimentos onde eu vou fechando o diagnóstico fácil, no sentido porque eu sei o que eu quero encontrar, para poder, de alguma forma, caracterizar o funcionamento desse transtorno. O meu dependente, então, o que eu vou encontrar como algo também estrutural? Mais uma vez, uma insegurança. Agora, essa insegurança afetiva e cognitiva não é da imagem que ele tem de si. Essa insegurança afetiva e cognitiva é de sua vontade sustentando comportamentos. Então, no outro era da imagem que ele tem para com.
também era insegurança afetiva e cognitiva. Aqui eu também tenho a insegurança afetiva e a insegurança cognitiva, mas é da vontade. A vontade do quê? Dessa relação de ir para com o mundo, de estar com o social, da interação, que vai fazer todo o potencial que a gente viu antes. Então, essa insegurança afetiva e cognitiva da vontade, sustentando comportamentos de aprovação, apoio e conexões com os outros. Eu preciso da aprovação do outro. Veja que não basta a minha. Eu tenho que ir para. Então, essa minha insegurança vai sustentar esse lugar de dependência. Eu estou lá não porque eu gosto apenas, mas é porque eu preciso do outro, de alguma maneira, aprovando o meu ser. Buscando delegar, inclusive, a aprovação em conexões com outros, buscando delegar responsabilidade de decisões. Por vezes eu vou estar encontrando esse tipo de comportamento. O outro decide, eu espero que o outro faça. Está dentro desse comportamento por conta dessa insegurança afetiva e cognitiva da vontade dele. Sentimento de desconforto à solidão, por conta da dependência que ele tem. Medo irreal do abandono e falta de iniciativa. Por conta dessa relação de se eu tomo a iniciativa e a crítica vem. Então não é o medo da crítica de dizer, porque o medo da crítica eu vou estar encontrando muitas das vezes no evitativo. Aqui eu vou estar falando dessa insegurança, é da vontade. Mas e se eu fizer e não der certo? Não deu e as pessoas depois fizeram, tá ok. Mas é algo que está nessa vontade, na mobilização para. E o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, eu tenho como centralidade uma rigidez cognitiva, sustentando comportamentos de perfeccionismo, dificultando a execução de tarefas, tendência a preferir o trabalho ao lazer, acumulação de objetos, dificuldade de delegar tarefas, rigidez na estrutura das crenças, regras, moral, ética, valores. Veja que é amplo, porque se não for amplo, se não for difuso, eu corro risco de ir por transtorno obsessivo-compulsivo. Então, se é situacional, se é diante de estresse, se é diante de alguma coisa, vem aquele comportamento, vem o pensamento, eu estou falando do transtorno obsessivo-compulsivo, que é a forma com que ele lida com a situação. Aqui é como o sujeito vai diante ao mundo, como esse sujeito interage com o mundo, independente da situação. Lembra? Para poder ser um transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, é a direção dele, é a forma dele se mobilizar. No outro, não. É a resposta a uma situação. Como que ele faz isso? E aí a gente vai ver que aqui a amplitude é imensa de quantidade de possibilidades. E aí, de novo, a gente volta lá para aquela questão dos traços, de não patologizar um traço. Como não patologizar um traço? De dizer, por exemplo, uma pessoa que às vezes é um pouco rígida, mais sistemática, não é um transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva. Não vamos patologizar esse traço. Por mais que seja forte aquilo, é um forte que ainda não está trazendo um sofrimento para ele ou para o outro. Aqui traz sofrimento. Traz sofrimento para ele. Aonde que traz sofrimento? Na qualidade daquelas relações, no impacto dessas relações. É ali que está trazendo esse sofrimento. Aquela outra rigidez necessária, ainda é possível desse sujeito sem trazer esse sofrimento.